Quem pode abrir a Bíblia aí em Romanos 5,15? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é do só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, aí a gente percebe o seguinte, observa bem, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem foram abundantes sobre muitos. E aí nesse caso aqui, eu queria que vocês me ajudassem a pensar, se em relação à questão do pecado de um, já foi algo grave, mas a salvação que Jesus trouxe é muito maior, eu pergunto, a gente pode ter segurança da salvação ou não? Confesso que estou contrariado. Não, mas gente, é só vocês dizerem, eu estou aqui perguntando. Bom, eu tenho um parente aí, vou citar eu, não sei vocês, né? Tá gravando. Não, pode gravar, pode. Nós estamos numa situação complicada. O cara, meu irmão, agora está frequentando a igreja com os patrões dele. Que benção. Mas o cara é um potencial de problema. Então um dia ele chega para mim, Fernando, ganhar dinheiro de forma ilícita é pecado? Eu falei, você já acabou de confessar. Se é ilícito. Porque o cara é gay, o cara. Não vamos chamar o extremo. Então o que acontece? E é consumidor de droga, e inventor de males. Em dezembro provocou uma contenda na família que está até agora está complicado. Mas está indo com o patrão dele à igreja. Como é que eu vou falar para esse cara agora, cara? O que é que eu vou pegar para esse cara? Gente, Fernando, ninguém aqui está dizendo que a graça de Deus, por ser grande, ela significa que não existe pecado. O que a gente está falando aqui é que é o seguinte: todo mundo peca, mas a graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. E o que Deus espera da gente é fé e arrependimento. Claro que, obviamente, quando a gente se arrepende, e arrependimento na Bíblia não é sentimento, é mudança. Claro que, por exemplo, você muda, mas a sua inclinação para o mal ainda está ali. Então, ou seja, você pode até, como por exemplo, você pode correr a vida toda. A pergunta não é se você vai cair. Você está correndo a vida toda. A questão é quando você vai cair. Por exemplo, quando a gente era criança, a gente caía mais. Na adolescência, começamos a cair menos. Na juventude e a vida adulta, começamos a cair menos ainda. Mas ainda caímos. Então, ou seja, cair faz parte da caminhada. Então, não é que você vai viver caído no chão. Você vai viver caminhando, mas vai cair. Aí eu pergunto, o fato de cair significa que você não vai continuar a caminhada mais? Caiu, perdeu? Essa é a questão. Por exemplo, não estou dizendo que esse moço está salvo. Eu só estou dizendo que o patrão dele está fazendo alguma coisa para a mensagem do Evangelho alcançar o coração dele. Quando ele pergunta para você se é errado ganhar dinheiro de forma, se é pecado ganhar dinheiro de forma ilícita, a consciência dele já está começando a sacudir. Porque quando a pessoa não tem essa preocupação de pecado, ela nem faz essa pergunta. No fundo ele sabe do que ele está errado. Então, ou seja, esse incômodo para mim já é um bom sinal. Esse incômodo já significa que o investimento que o patrão dele está fazendo já está surtindo efeito. Aí alguém vai dizer, mas ele é problemático. Tem gente que não é gay na igreja e é problemático. Porque eu não sei se dá para perceber, igreja não é um lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de pecadores. E aí o que acontece? E mesmo assim teve anjo que caiu. Então o que acontece? Por exemplo, a situação é a seguinte. Não estou aqui, pelo amor de Deus, mais uma vez, eu não estou dizendo que
Deus é bom, já que Deus é bom, você pode pintar e bordar. Não, a colheita vem. Assim, como é que eu posso dizer? A semeadura é escolha sua. Você decide semear ou não. Agora, a colheita é obrigatória. Se você plantou manga, você não vai colher morango. Mas vamos dar um exemplo desse garoto. Vamos criar essa igreja. Papai, ele aceitou Jesus lá, vai à frente. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí ele vive uma vida nova, uma nova criatura. Aí o cara vai ter uma recaída. Primeira, segunda, terceira, como é que fica? Bem, perde a salvação? Vamos lá, o fofoqueiro tem uma recaída. Primeira, segunda, terceira. E aí? Maledicência é pecado. Mas ele desviou não? Nesse caso ele está falando aí. Não, estamos exemplificando. Se ele pega e se afasta dos caminhos do Senhor. Não, olha só. Continua na batalha. O que é o se afastar? Aí que está a questão. Por exemplo, olha só. A gente está falando de alguém que insiste em caminhar com Deus e tropeça, ou a gente está falando do que a Silvana falou no outro bloco sobre o indivíduo que não crê mais em Deus? É outra situação. Um caso, o camarada cria que é o único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele apostatou da fé e ele agora acredita na cadeira de fogo, né, da tábua redonda. E Deus não existe. O que existe é a cadeira de fogo da tábua redonda. Ou seja, ele cria em algo e não crê mais. Então, numa situação dessa, né, eu nem estou aqui discutindo, tá, se era um dos nossos, não era, essa parte não. Estou pegando o seguinte: não tem como, né, assim, ele continuar, porque ele não tem mais Deus como uma referência. Entende? Para ele, Deus era uma coisa da imaginação dele, mas agora ele é maduro, ele foi liberto do conto da carochinha e agora ele conhece a verdade. Deus não existe, ou Deus está morto, coisas do tipo. Agora, o camarada que teve uma recaída na prática homossexual, em que ele é diferente do cara que teve a recaída na fofoca? Em que ele é diferente do cara que teve a recaída na cerveja? Em que ele é diferente do cara que teve a recaída de ir para o mano a mano com o irmão? É tudo pecado mesmo jeito. Eu, por exemplo, eu achava que assim, um crente nunca ia sair na mão com o outro, mas sai. Tu tá entendendo? Então eu sei, mas na minha cabeça, eu sou daquele tempo que o pastor fazia o apelo, aí a igreja ficava: eu venho como estou. Aí tu começa a chorar, tu se sente o cara mais sujo do mundo, tu vai lá na frente, aí aquelas irmãs com laque no cabelo, né, aqueles babadinhos aqui assim, sou desse tempo, entende? Dos irmãos tudo de camisa da Volens, né, sapato 752, eu sou desse tempo. Aí, rapaz, brincadeira não. Então, eu cresci escutando minha mãe cantando: ei mãe, não sou mais menino. Aí nesse caso, olha como é que é o negócio. Tá dando, isso, foi chamada de boca de sino, pantalona e mais outras coisas aí. Aí cada moda é um outro nome. E aí nessa situação, olha como é que são as coisas. Aquela ideia de assim, caramba, eu tenho que melhorar. E pô, eu 13 anos de idade, o que era pecado para mim? O crente ir para a praia, ver televisão, jogar bola, entende? Então assim, isso para mim era pecado. Eu não concebia de modo nenhum, cara, um crente saindo tapa com o outro. Aí o que acontece? Uma situação dessa, caramba. Por exemplo, eu tenho aqui a nova Almeida atualizada que diz: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, ou seja, essa graça, né, super abundante, de alguma forma ela vai se manifestando na minha vida, que eu vou melhorando de dia em dia, de glória em glória. Mas há algo em mim, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço. E detalhe, não é um fedorento igual o Roberlan falando, é o apóstolo Paulo. Miserável homem, ou seja, olha o desespero da alma do cara, porque ele não quer isso. E ele fala: miserável homem que sou.
Quem me livrará no corpo dessa morte? E aí você percebe que ele acaba falando, né, na carta aos Romanos, graças a Deus, o que me dá vitória. Por quê? Porque o meu corpo está sujeito à lei do pecado. O meu homem interior, sim, ele está sujeito à lei de Deus, mas os meus membros, entende? Ou seja, aí você vê o pecado, lembra daquilo que a gente falou lá em Romanos 8, acho que foi Romanos 8, se eu não me engano, né, acho que foi Romanos 6, falando sobre aquela questão de que assim, antes o pecado reinava, mas depois o que aconteceu? O pecado não tem mais esse poder, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Agora o pecado é o que? É aquele camarada que fica no ouvido. Robinho, tu lembra, Robinho? Entendeu como é que é o negócio? Ah lá, Robinho, tá lembrando? Tu gostava, né, negão? Percebe a situação? Então o pecado que antes pegava na marra e levava, agora é aquele que fica assim, pô, tu não lembra não, cara? Entende a situação? E aí o que acontece? Gálatas 5,16: andai no Espírito e não satisfareis concupiscências na carne. Por quê? É uma luta constante. Não é aquela articulação política, carne. Olha só, hoje é domingo, Roberlan está comigo, beleza? Roberlan vai pregar, vai orar, fazer apelo. A reunião com os obreiros na igreja vai ser mel, mamão com açúcar. Aí a carne, legal, Espírito Santo. Segunda-feira ele está comigo, entendeu? Então tá legal. Aí não é assim, é batalha, como diz Edinaldo do Rio, batalha travada né? Mas não vou cantar não porque eu sou batista. Então o que acontece? Aí nessa situação, corinho de fogo, aí imagina, minha carteirinha da ordem já vai dar problema, né? Aí nessa situação, olha como é que são as coisas. Pensa bem, o espírito está pronto, mas a carne então onde você demole, você vai. Aí é aquilo que eu falei, pô, você não foi para as vias de fato com alguém, você não catou a irmãzinha, você não bebeu cachaça, mas você puxou o tapete do Marcos e pegou o cargo dele. Então eu não sei se dá para perceber que assim, se a gente não tiver ali naquela caminhada, o que vai acontecer? A gente fica desnutrido. Pastor, e o que nós podemos falar, ou chamar, ou dizer, ou comentar, ou julgar? Não, a gente não pode. Dessas igrejas aí que falam tudo em nome do amor, o amor é cor de rosa, como a irmã falou ali, enfim, a mistura de tudo, mas Deus é amor. Então, eles têm a salvação também garantida? Olha, eu não da posso, sua posição. Assim, não, na minha posição, eu não estou falando de salvação de ninguém, eu falei de perda de salvação. Então, eles também perdem a salvação, estão pregando a Bíblia? Eu não sei nem quem está salvo, eu estou perguntando se quem é salvo perde a salvação, entende? Assim, eu não sei se dá para perceber, por exemplo, esse apóstata que a Silvana mencionou, o Marco falou, para mim esse cara nem salvo era, entende? Ou seja, como é que ele está crendo e deixou de crer? Eu estava falando aqui contigo, mas eu acho que eu escutei isso, não foi mais ou menos isso que você falou com ela? Viu como é que eu presto atenção na conversa dos outros? Então o que acontece? Nessa situação aí, tá vendo? Olha aí, se o Fernando estiver na portaria, eu já vi que eu não entro lá. Deu para entender como é que está a situação? Já vi que se depender do Fernando, eu não chego lá. Então, eu sei que... Ô Fernando, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, eu não estou dizendo que o cara, né, da igreja inclusiva, que ele está salvo ou não está. Como, por exemplo, eu também não vou dizer que o cara da igreja conservadora está salvo ou não está. Salvo quem sabe. A discussão aqui é o seguinte: segurança da salvação, a gente tem ou não tem? A qualquer momento eu posso perdê-la? Então, assim é essa graça aqui. Essa graça abundante é uma graça que assim, dependendo do que acontecer, eu perdi. Como você falou, foi suicídio? Perdeu. Foi adultério? Perdeu. Foi cachaça? Perdeu. Agora, puxada de tapete,
intriga na igreja. Silvano, ó, não sei não, mas eu acho que o Robson não vai com a tua cara. Ó, o Marco falou para mim, Silvano, falou para mim que você fez aquilo muito errado semana passada e que você só não se deu mal porque você tem um fechamento na igreja. Aí eu pergunto, quando eu faço isso? Eu não bebi cachaça, eu não fumei maconha, eu não traí minha mulher, mas eu estou sendo usado por quem? Quem está agindo? É o espírito ou é a carne? Eu não sei se dá para perceber. Aí, se a gente for pegar o caminho da perda da salvação, eu perdi ou não perdi? Aí digamos que eu tenha perdido porque eu arrumei intriga. A Bíblia diz que Deus abomina quem faz inimizade entre os irmãos. Aí digamos que de repente eu fiz isso, o pastor Fernando pregou, eu fui lá na frente chorando, me arrependi de fazer isso. Aí o que acontece? Passei indo para casa, vi o Marco lá no baile, ela tá movimentando, quem dança assim é coroa, entendeu? Né? Porque é o seguinte, depois dos 40, dependendo de como você dançar, tu trava e vai pro mocinho do carro. Aí nesse caso, aí eu vejo o Marco lá, tá movimentando. Aí o que acontece? Eu me sinto orgulhoso, porque eu fui à frente, chorando, o pastor botou a mão na minha cabeça, não falei mal de ninguém e não estava lá no inferninho, dançando, tá movimentando. Percebe a situação? Aí, eu não sei se está percebendo, eu não estou dizendo, cara, que o Marcos não pecou, eu não estou dizendo que eu não pequei, eu não estou dizendo que a Silvana não pecou, eu só estou dizendo, assim, que, assim, se a gente pensar na perda da salvação, a gente precisa pelo menos ter um caminho, como é que faz para não perder, e é isso que eu estou querendo saber de vocês. A Silvana já sugeriu, é só continuar crendo em Deus, se deixar de crer, perdeu. Não, crer e não fazer. Então, crer e não fazer as obras da carne. Mas porque eu não vou perguntar pessoalmente a vocês, porque assim, cada um com seu pecado. Mas agora, eu peco. Entendeu? E quando a gente peca, a gente não está praticando as obras da carne? Não, eu digo lá, eu vejo assim, eu vejo Deus. Vou falar igual o Bispo Macedo, sim ou não? Eu vejo tá ou não tá? Eu tenho usado esse termo. É ou não é, pessoal? Desculpa, é que eu gostei de imitar agora. Não é pelas obras, eu não vejo esse julgado pelas obras, mas a intenção. A obra vem depois da intenção. Deus sabe a nossa intenção. Ele sabe que eu vou fazer essa Bíblia aqui, eu vou fazer com a intenção de que, eu posso vender ela, dá até de graça que eu vou estar no mundo. Vou vender ela por 100 cada uma. Vou ganhar muito dinheiro em cima desses otários. Ele não vai me julgar pela Bíblia que eu fiz, vai julgar pela intenção que eu fiz essa Bíblia aqui, ó. Entendi. Ele vai fazer uma coisa bonita, mas olha o coração desse cara como é que tá. Tá negro, tá sujo, tá. Eu estou entendendo. Então, antes de pecar, a gente sempre pensa, como o senhor falou. Então, mas, por exemplo, uma coisa é aquele pecado do tipo, o cara chuta a tua canela e você já vira logo com a mão na cara dele. É uma coisa. Foi uma emoção, aconteceu. Agora, a maioria dos nossos pecados não são assim. A maioria dos nossos pecados, você já mandou um zap, você já ligou, você já marcou, você já planejou, vou sair, você foi no caixa eletrônico, entende? Você falou assim, fulano, eu tenho um negócio para te contar, aparece aqui em casa, assim. A maioria dos nossos pecados, a gente pensou primeiro, filho. Ou não? Domingo passado, pastor, eu não fui à igreja, eu passei mal, tá? Então eu estava fazendo um resumo no estudo lá. Aí minha mulher chega aqui, aconteceu agora, num hotel em Campo Grande. Aqui, o pastor, pastor, eu só saí com a minha mulher. Ó, pastor, essa aí é minha mulher, pastor. Aí, você ouviu, assim, eu mostrando a ela. Não vou fazer o quê? Então, mas é o que eu estou dizendo, por exemplo, vamos lá. Digamos que de repente, esse pastor perdeu a salvação. Agora, suponhamos que eu fico falando mal desse pastor para minha esposa em casa.
Eu sou melhor do que ele aos olhos de Deus? Aos olhos da sociedade, aos olhos da minha esposa, eu posso até ser melhor do que ele, mas aos olhos do Deus Santo, a maledicência é pecado. Entende? E maledicência não é só calúnia, maledicência é falar mal. Entende? É como, por exemplo, tá lá o Kleber Lucas, não sei se era dele ou se era montagem, o que é, mas parece que ele tá com um copo, tá rolando um pagode, ele tá lá. Aí um monte de gente lá digitando um monte de coisa ruim sobre o cara. Aí eu me pergunto, não tô defendendo, tá bom? Não tô, pelo amor de Deus, não tô defendendo ninguém beber, fumar, nada disso. Aí o que acontece? O cara tá lá, né? Todo mundo erra sempre. Não sei nem se é esse samba aí, deve ser outro. Mas aí o que acontece? Como é que veio ele, falou de erro, né? Aí aquela gente que está digitando lá embaixo, falando um monte de coisa, chamando ele de tudo quanto é nome. Aquela gente é melhor aos olhos de Deus? Eu não sei se dá para perceber. Aí o que acontece? Se a gente for pensar em pecado, eu quero saber qual é o pecado que faz a gente não perder a salvação. Então ele também não perdeu a salvação também? Hã? Ele não perdeu a salvação? Não sei. A Bíblia fala o quê? Ele sequer era dos nossos, era dos nossos. Então, mas nesse caso é o que eu estou falando. Uma situação dessa não é perda de salvação. A pessoa já não era salva e ela está infiltrada na igreja. Aí mudou. Não, mas a gente aqui está falando de salvo. Não mudou. Salvo é salvo. Olha só, salvo que perde a salvação é diferente de perdido que está na igreja. E o perdido que está na igreja pode nunca ter botado um gole de álcool na boca. Tá dando para entender? É o cara sem suspeita nenhuma. Por exemplo, se você não conhecesse a história dos evangelhos e você visse Jesus, Pedro e Judas, você não soubesse o final da história, qual é o cara que tu acha que ia dar mais trabalho na história da igreja para Jesus? E qual o cara que tu acha o seguinte, esse aí é o obreiro que eu queria para mim? Quem é o cara que tu olha e fala assim, pô, o cara tranquilão, pensa nos pobres, Jesus não dá uma bronca no cara. Agora aquele perturbado, aquele Pedro, cara afoito, nervoso, violento, não sei o que, bocudo. Não, pensa bem, gente. Jesus, lepo, toma, vapo. Mas a gente fica assim, caraca, pô, Jesus bate sem pena em Pedro. E Judas, ó, tu pensa o quê? É isso aí, Jesus, dá mole pra essa raça não. Não. Jesus chamava a atenção do cara, puxava a orelha do cara, mas ele era a coluna da igreja. Ele era o cara que Jesus diria para ele, apacenta os meus cordeiros. E o outro que, ó, amigo, o que você tem para fazer? Faz logo. Eu já sei o que você vai fazer. Mas como disse Deus para Samuel, Deus não vê como homem. A gente olha a história, é que a gente sabe o final, mas a gente olhando a história, parece o quê? Poxa, gente, parece que Judas é o cara perfeito. Como eu disse, né? Assim, você olha para Pedro, tu pensa, pô, esse é o perturbado da igreja. Aí você olha para Judas, pô, Judas é o cara top. Aí nas minhas orações, o que eu estou fazendo? Senhor, muito obrigado pelo Judas. Judas é um cara tranquilo, mó paz, não levanta a voz, não é precipitado. Faz Pedro ser igual a Judas, aquele cara afoito, ansioso, nervoso, sabe, tudo é na correria, na marra, sabe, pergunta tudo, não me deixa em paz. Mas não, entende? Então, aí olha a diferença. Uma coisa é ser perdido e estar no meio, outra coisa é ser salvo e perder a salvação. Então, se o crente perde a salvação, eu quero saber como, até mesmo para eu poder evitar, e quem está assistindo poder evitar também. Então tem um determinado pastor que batia em cima disso na década de 90, salvo uma vez, salvo para sempre, ele está correto. Não sei, eu que estou perguntando a vocês. Não, é isso que eu quero saber. O crente perde a salvação? Pensa assim. Se ele realmente for convertido de verdade, seguir o que a Bíblia diz,
Mas tem crente que perde a salvação? Tem. E o que acontece, o que faz o crente perder a salvação? Desobediência, errar o alvo. Desobediência? Então, para a gente não perder a salvação, é só obedecer? É o critério. Obedecer a palavra. Tudo que está na palavra exige obediência. Então eu quero saber que todo mundo aqui está salvo na boa, ninguém aqui desobedece a Deus, não? Eu acho que eu não estou salva, não. Acho que eu já perdi. Bem, de acordo com a resposta da Carla, você é só não desobedecer. Eu já aviso logo, eu desobedeço. Pode me julgar. Agora, quero saber vocês aí. Vocês desobedecem ou não? Tem muita coisa que fala ali, comunicação, maledicência, coisa. Então, todo mundo perdeu a salvação aqui. Então ninguém está salvo. E a graça abundante fez o que com a gente? Mas e a gente está todo mundo perdido porque pecou? Até então, eu acho que ainda tem. Se a pessoa se arrepender de coração e não praticar de novo, que veio a cometer. Aí ganha a salvação que perdeu de novo. Mas aí escreve Jesus, Deus escreve o nome e apaga. Escreve e apaga. Até porque ele é onisciente, né? E aquela passagem que fala aqui, que a mente maneira de lançarei fora. Não sei, pergunta para Carla. Não, mas essa aí acho que o senhor está tirando o texto do corpo. Porque está falando de João, a gente está falando de Romanos, né? A da graça abundante, entendi. Você tirou de contexto o ponto. Então, posso. O cara cria e apostatou da fé. aquele que não acredita em Deus. Entendi. Ou seja, por exemplo, a Silvana falou que o cara cria, mas ele apostatou da fé. Não crê mais, não tem nem como ele continuar. Como é que ele vai ser salvo se ele não crê? No caso do Marco, o Marco já entende que não existe o cara que cria e deixou de crer. Para o Marco existe o cara que nunca creu, mas estava na igreja. Entende? O Fernando falou que se o cara pula a cerca, bebe e cheira, perde a salvação. O Robson não chegou a dizer o que faz o cara perder a salvação, só disse que perde, né? E quando se afasta de Deus, desculpa, eu não tinha lembrado. E quando ele peca, ele se afasta de Deus. isso. E a Carla falou quando desobedece. Beleza? Acho que o pagão que é muito pede para você. Tranquilo. Fechou. Então tá bom. Vamos para o próximo texto então.